Imagina que você é uma estrela pop, relativamente famosa, mas você não tá dando muito dinheiro pra sua agência, então eles decidem mudar a sua carreira pra ser uma atriz. Mas você acaba desconhecendo quem você é e o porquê você tá fazendo aquilo no final das contas. E essa é a história do filme Perfect Blue que eu vou contar pra vocês hoje. E se você não me conhece, oi, eu sou a Shelly. Perfect Blue é um thriller psicológico japonês, lançado no ano de 1997 e sendo uma trama baseada num livro de mesmo nome. A trama explora temas como identidade, fama e a linha tênue entre a realidade e a ilusão. A história começa com a nossa protagonista chamada Mima, que é uma cantora de J-pop relativamente famosa. Ela tem alguns fãzinhos ali e no seu último show ela anuncia que ela vai deixar a sua carreira como cantora e agora vai se tornar atriz de televisão. No decorrer do filme a gente acaba descobrindo que não era necessariamente uma vontade dela e sim da agência com a qual ela trabalha para que ela seja bem mais conhecida e que ela dê mais dinheiro lá pra agência. Quando ela tá indo embora, ela recebe uma carta de um fã e ele diz que ele sempre lê o quarto de Mima. Ela não dá muita atenção pra isso, mas quando ela chega em casa, ela recebe uma ligação da mãe dela. E a mãe dela falando pra ela o porquê caralhos ela tá mudando de profissão, já que o sonho da vida dela era ser cantora e também porque ela foi pra Tóquio justamente pra ter essa carreira. E ela fala pra mãe dela que ela não sabe como que a indústria funciona. Logo depois da ligação dela com a mãe, ela recebe um fax e nesse fax tá escrito que ela é uma traidora. Ela fica extremamente em choque com a situação, mas ela acaba deixando pra lá porque não tem muito que ela possa fazer. Os agentes dela conseguem um papel pra ela pra uma série de investigação policial. Ela fica muito nervosa com isso, já que ela vai receber bem mais visibilidade, mas a verdade é que ela não vai receber tanta visibilidade assim, porque a agência não quer colocar ela pra mais papéis, justamente porque ela é uma J-pop, ela é uma ex-idol, e ela tem um mísero take na cena que ela fala somente uma fala e fica por isso mesmo, mas com tudo isso ela continua ficando muito nervosa com a situação. Mas no momento que ela tá gravando aquele único take que tá lá na cena, ela recebe uma carta de um fã, que não é ela que abre a carta, é um dos agentes dela que abre, porque ela tá fazendo a cena, e essa carta explode. Neste momento ela novamente fica muito em choque, porque nessa carta também tinha um papel escrito que isso era somente um aviso. Então ela fica com esse sentimento que tem alguma coisa dando errado ali e ela não sabe muito bem. Dá uma sensação também que ela acaba deixando essas situações meio que pra lá, porque não tá meio no controle dela. E no final das contas ela tenta o máximo possível só seguir a vida dela. Depois de tudo aquilo, ela finalmente lê a carta que o fã dela deu pra ela, falando do quarto de Mima, e ela pede ajuda pra uma das empresárias dela ensinar ela a mexer no computador, porque nessa carta tava escrito um link de um site. Lembrando que na época do filme, como o filme foi lançado em 97, era o início da internet, do universo dos computadores, celulares e afins, então é normal que uma pessoa na idade dela, não sabemos muito bem a idade dela, mas ela é uma pessoa jovem, não saber como que funciona ainda toda essa ideia de tecnologia. Então ela pede ajuda pra Rumi pra saber sobre o que esse site se tratava, e ela acaba entrando nesse site e ela acaba percebendo que nesse site tinha muitas coisas muito íntimas sobre ela, toda a sua rotina, pra onde que ela vai, até mesmo pensamentos dela. Então ela percebe que tem alguém se passando por ela e, acima de tudo, stalkeando ela. Ela fica em choque com a situação, porque ela percebe que ela tá sendo observada e agora as coisas não estão indo muito bem como ela planejava, não só na carreira, como também na sua própria vida, porque tem alguém observando ela 24 horas por dia em tudo que ela faz. O fato dela não querer ser uma atriz, mas ela vive repetindo pra si mesma que é isso que ela quer naquele momento pra vida dela. Então, neste momento, tem uma visão dela mesma com as roupas na época que ela era uma idol, as roupas do último show dela, falando que ela era suja, que agora ela não tem mais algum motivo pra vida, porque ela desistiu da carreira dela de cantora, que é tudo que ela sempre quis, e ela repetindo novamente pra si mesma e pra essa imagem de que não, que ela quer fazer esse papel, ela quer ser atriz agora e que essa é uma decisão dela. E não só ela que tá com essa dificuldade de aceitar essa transição de uma nova carreira, como também o público dela não tá aceitando isso muito bem. Então ela constantemente é comparada com a Mima da nova e da velha geração. A agência, pra tirar essa boa imagem de ex-idol fofa e graciosa que a Mima tem, eles colocam ela num papel nessa mesma série que ela acaba tendo mais cenas pra fazer uma cena explícita. A Rumi, que é a gerente dela, não aceita isso muito bem, fala que não é uma boa ideia, que isso vai estragar a imagem que ela já tem do público, mas a Mima acaba aceitando fazer essa cena explícita, uma coisa que é super desconfortável pra todos nós que estamos assistindo, porque a personagem dela demonstra não ter
consentimento nessa cena íntima, em contrapartida dá a sensação também que a própria atriz não tá dando consentimento pra essa cena, mesmo ela tendo falado que ela aceita fazer. Mas quando ela chega em casa, ela se debulha em lágrimas, fala que ela não queria fazer aquela cena e que ela não queria decepcionar as pessoas que fizeram tanto por ela pra carreira dela. Acaba acontecendo alguns assassinatos ao redor do filme e dá uma comparação com a própria série em si, porque pessoas que administram a série são essas pessoas que estão morrendo. E até esse ponto a gente não sabe agora o que é real e o que não é, porque as cenas ficam mudando, tudo fica uma bagunça e agora a gente não sabe mais o que é realidade da vida da Mima ou é algo relacionado à série. A Mima acaba entrando em estado de depressão profunda, o que faz ela não saber o que ela anda fazendo nos últimos dias e ela acaba usando o site do Stalker pra saber o que ela anda fazendo porque ela mesma não se lembra. Até ela ser informada que um dos administradores da série morreu e ela acaba descobrindo que ela mesma matou o cara. A agência começa a usar ela como um artigo sexual, tudo que tem relação a ela é algo relacionado dela tirar a roupa e isso acaba manchando completamente a imagem dela, não só pro público, como pra ela mesma, como ela se vê. As pessoas falando que agora ela não é mais aquela pessoa que ela era antes e ela mesma falando, eu nunca faria isso, mas olha só, eu estou fazendo quem eu sou agora. E assim, sempre ela mesma aparecendo com aquela roupa de idol, falando como ela é nojenta, como ela é ridícula, como que tudo que ela tá fazendo agora é sujo, que ninguém mais quer se atrelar à imagem de uma pessoa suja e nojenta. E ela continuando batendo o pé que é isso que ela escolheu pra vida dela e ela vai seguir. E sem contar o próprio peso do público em cima dela também, não só na internet, como em entrevistas. Ela sempre é comparada como a Mima de antes e a Mima de agora. Até a série finalmente acabar, ela é atacada pelo Stalker que estava fazendo o site e ele fala que ela não é a Mima de verdade e que a Mima de verdade é doce e gentil, pura, e essa não é a Mima de verdade. Em contrapartida, ela acaba matando ele em legítima defesa. Depois disso, a Romy traz ela de volta para casa dela, só que ela percebe que aquilo não é a casa dela, e sim uma projeção perfeitamente feita da casa dela. E logo depois a Romy aparece com uma roupa de um show que ela vai fazer, demonstrando que ela é a Mima e não a Romy naquele momento. Assim aparece a Romy com uma peruca e roupas da Mima para se parecer muito mais com ela. Rola uma perseguição entre a Mima e a Romy acredita fortemente que ela é a Mima e que a Mima verdadeira, ela é só uma pessoa suja e que ela não é a verdadeira Mima. A Romy é a verdadeira Mima porque ela é simples e doce e graciosa como a Mima deveria ser. O filme brinca bastante com a imagem da Romy. Quando a Romy tá de cosplay de Mima, ela é a Mima. Ela age e fala como a Mima ou como a Mima deveria agir ou falar. E se algo na imagem dela não tiver de acordo com a Mima da cabeça dela, ela surta completamente. Até o ponto dela se machucar porque a peruca dela tinha caído e agora ela seria a Romy e não a Mima. O final da história é que a Romy ela é internada no hospital psiquiátrico, onde que o médico explica pra Mima que a Romy ela tem um transtorno de personalidade e que às vezes ela realmente acredita em que ela é a personificação da Mima como uma idol. E finalmente a Mima consegue se livrar de todas as pessoas que a comparavam e viam ela na visão anterior, que agora ela pode finalmente ser quem ela é e quem ela quiser ser. O filme ele é ótimo, confuso, mas ele é ótimo. Ele fala muito sobre a fama, o peso da fama e como as coisas são distorcidas, porque a Mima continua sendo a mesma pessoa, só que agora ela faz coisas em que antes ela não fazia. Isso pode mudar a perspectiva de personalidade da Mima. Mas o fato dele ser confuso é intencional, porque se nem a própria protagonista sabe o que é real, porque nós que estamos vendo a vida dela vamos saber. E é por isso que o filme ele é tão confuso entre o que está na série e o que não é da série, porque nem mesmo a protagonista sabe diferenciar essas duas coisas. É engraçado como a indústria, ela consegue sim mudar a perspectiva das coisas, como a Mima entrar em depressão, mas nas entrevistas ela tava super tranquila, super de boa, é isso que ela quer fazer pra vida dela, sendo que a gente vê que no íntimo dela era algo que ela não tava aceitando muito bem. Eu acredito que a Mima, ela queria de fato ser atriz, ela realmente queria isso, só que ela também não conseguia desvincular a
a visão dela que ela tinha como cantora. Na verdade, estava muito confortável pra ela essa forma de viver, né? De viver na música e tal. E é meio desconfortável mesmo você fazer coisas que estão fora da sua linha de controle. Mas não precisava subir tanto assim, né? Tipo, fazer cenas íntimas que você não queria. Mas eu acredito realmente que ela queria ser de fato uma atriz, só que ela não soube muito bem dizer não. E o filme brinca muito bem com os problemas mentais da própria Mima. Ele reflete muito bem o estado deplorável em que ela estava e que o fato dela não entender muito bem o que estava acontecendo ao redor da própria vida. Porque no final, as pessoas estavam controlando a vida dela e ela não sabia como pegar o controle da situação. A fotografia desse filme, ela é perfeita e é por isso que Cisne Negro comprou os direitos para poder usar as cenas, porque é muito, muito bem pensado. Dá pra ver exatamente o que a personagem tá sentindo pela fotografia e pelo o que ela vê, sabe? A perspectiva dela é muito massa. O filme deixa uma mensagem poderosa sobre a luta pela identidade e os desafios de manter a sanidade, onde um mundo entre a realidade e o falso é uma linha muito tênue. Perfect Blue explora o tema de terror psicológico muito, muito bem. Então é isso. Se você gostou de mim, se inscreva no canal, dê seu like, porque são coisas muito importantes pra mim. E se você já assistiu esse filme ou gostaria de assistir, comenta aí nos comentários que eu vou adorar falar com vocês sobre isso. Então, eu fico por aqui. Um beijo. Tchau.